Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos resolver essa integral aqui. Ok, a primeira pergunta fundamental é: como eu faço para resolver essa integral? Bem, olhando a integral eu vejo que eu não conheço nenhuma função elementar que derivada eu consiga chegar nesse integrando aqui. Então a minha segunda pergunta fundamental é: bem, que método eu vou utilizar para atacar esse problema? Eu tenho basicamente dois métodos para aplicar aqui: a substituição ou a integração por partes. Nesse caso, eu vou utilizar a substituição. E por que a substituição? Porque se eu chamar esse cara aqui, por exemplo, de y, eu vou conseguir que a derivada de y vai ser igual a alguma coisa de x dx. Então, eu de quebra já vou eliminar esse termo e esse termo para algo mais simples. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou chamar de y é igual a 1 menos x ao quadrado. Em seguida eu vou fazer a derivada. E aí a diferencial dy é igual a menos 2x dx. Então eu vou escrever a minha nova integral, mas observe que essa é uma integral definida e que quando eu faço a substituição, eu tenho que substituir esses dois valores, o limite superior e inferior, pelos novos valores de y. Então, se eu substituir bem aqui o x por 1 e por 0, eu vou conseguir o seguinte. Se eu substituir o x por 1, eu vou conseguir que 1 menos 1 é igual a 0. Bem aqui. E que 1 menos 0 é igual a 1. Bem aqui. E, além do mais, se eu isolar x dx, eu vou conseguir que x dx é igual a menos 1 sobre 2 vezes dy. dy eu vou escrever logo no final. Então, reescrevendo minha nova função integrando, eu tenho 2 menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que eu chamei de y. Aqui, vezes dy. Vezes não, dy. Ok, eu cheguei a uma nova função. E aí, eu vou tirar esse sinal negativo. E para tirar esse sinal negativo, eu vou inverter minha integral, para ficar algo mais visualmente bonito de se ver. Então, 1 sobre 2 de 1 sobre 0 da raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de y dy. Ok, agora eu vou olhar para minha integral novamente e me pergunto, eu sei resolver essa integral? E aí eu não conheço nenhuma função que derivada dê nessa função aqui. Então, a minha outra função é: qual método eu posso utilizar para atacar esse problema? E aí, de novo, eu tenho integração por partes ou substituição. Nesse caso, eu vou aplicar a substituição novamente, porque observe o seguinte: se em vez de 2 menos y fosse, por exemplo, uma pessoa chamada z, seria bem fácil calcular a integral definida da raiz quadrada de z, porque é uma função elementar que eu sei calcular a integral. E é justamente isso que eu irei fazer. Eu vou chamar, por exemplo, que z é igual a 2 menos a raiz quadrada de y. E se eu fizer a derivada, eu vou conseguir que a diferencial de z é igual a menos 2 vezes a raiz quadrada de y dy. Nesse momento você deve estar se perguntando, poxa, mas se eu fizer essa derivada, eu vou conseguir a raiz quadrada de y. E aí eu não vou ter simplificado o problema. Você está certo. Porém, observe o seguinte. O que aconteceria se eu isolasse a raiz quadrada de y que está em função de z? Se eu fizesse isso, eu ia conseguir que a raiz quadrada de y é igual a 2 menos z. Então, posteriormente, eu vou substituir a raiz quadrada de y por 2 menos z. Vai ficar em função. E aí eu vou conseguir simplificar o problema. Ok, como eu faço isso? Então eu vou reescrever a minha integral novamente. Vou dar um espaço aqui. Então a integral definida. E como a integral definida, eu vou calcular os novos limites de integração para 1 e para 0. Então se eu substituir aqui, em vez da raiz quadrada de y,
pela raiz quadrada de 1, eu vou conseguir que 2 menos 1 é igual a 1. Bem aqui. E aqui, se eu substituir aqui 2 menos 0, vai ser igual a 0. Ou, desculpa, vai ser igual a 2. Eu estou ficando doido. Vai ser igual a 2. Bem aqui. Agora, não posso esquecer do 1 sobre 2, que é minha constante. 1 sobre 2. A raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de y, que eu chamei de z. Então, a raiz quadrada de z vezes dy aqui. Mas observe que se eu isolar dy nessa expressão aqui de baixo, eu vou conseguir o seguinte. Dy é igual a menos 2 vezes a raiz quadrada de y dz. Apareceu o tal do y aqui. E aí eu vou fazer de novo a substituição. Dy é igual a menos 2. A raiz quadrada de y é igual a 2 menos z. Então, 2 menos z dz. Pronto, agora eu consegui dy em função de dz. Então, eu vou substituir bem aqui dy por menos 2. Vou colocar aqui em colchetes, menos 2. 2 menos z dz. E aí eu vou fazer essa multiplicação de menos 2 aqui. Esse menos 2 ele vai multiplicar a minha constante, que vai ficar um fator negativo. Então eu vou conseguir menos a integral de 1 a 2. E aí, antes de eu continuar a integral, eu vou inverter o limite de integração de novo. Então, em vez de eu colocar menos, eu vou colocar a integral de 2 a 1 da raiz quadrada de z vezes, como eu já eliminei esse 2 aqui com esse, já eliminei esse 2 com esse 2 aqui, eu tenho só o 2 menos z. 2 menos z dz. E aí eu vou multiplicar esses termos e vou chegar a duas integrais, que serão as seguintes. 2 vezes a integral definida 1 e 2 da raiz quadrada de z dz menos a integral definida de 1 a 2 de menos z raiz quadrada de z dz. E aí eu cheguei nessa expressão final aqui. O grande lance é que essa integral que eu cheguei, essa nova integral, ela é muito mais fácil de resolver do que essa integral bem aqui em cima, que era a integral inicial que nós estávamos tentando simplificar. Porque agora eu sei calcular a integral indefinida, a integral definida da raiz quadrada de z. E também sei calcular a integral definida de z vezes a raiz quadrada de z. E então agora eu posso fazer os cálculos e chegar a uma conclusão. Fazendo isso, eu vou chegar ao seguinte. Então, eu copiei aqui o meu resultado anterior e coloquei bem aqui. Agora eu vou calcular a integral definida de cada um. Então, eu vou escrever 2 vezes a integral definida de 1 a 2 da raiz quadrada de z dz é igual ao seguinte. Bem, 2, e aí vai ficar aqui 2 terços de z raiz quadrada de z. Assim, 2 a 1 os limites. E eu vou chegar ao seguinte, 4 terços de 2 raiz quadrada de 2 menos 1. E agora, se eu fizer a integral definida do outro termo, de 2 a 1, z raiz quadrada de z dz, eu vou chegar ao seguinte, 2 quintos de z ao quadrado raiz quadrada de z com limite de integração 2 e 1, que é igual a 2 quintos, e aí z ao quadrado vai dar 4 raiz quadrada de 2 menos 1.
desse jeito. Tá, mas qual é o lance aqui? É que já que eu calculei as duas integrais separadamente, eu só faço vir aqui em cima e somar as duas. Então a minha integral, o resultado dela é 4 terços de 2 raiz quadrada de 2 menos 1, desta forma, menos, por causa do sinal, eu calculei a integral positiva aqui, menos esse resultado aqui. E aí eu vou ter 2 quintos, menos 2 quintos, 4 raiz quadrada de 2 menos 1. E aí, se você fizer esse resultado, você vai conseguir um valor aproximado de 0,57616. Esse é o valor aproximado da nossa integral definida de 2 a 1 de x a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Esse é o valor da nossa integral, 0,57616, se você efetuar esses cálculos aqui. E é isso, galera. Obrigado pela paciência e compreensão. Espero que tenham gostado. Estou aberto a feedbacks e até a próxima.